Aula 1, terceira parte, módulo introdutório, né? Lá vamos nós, né? E vamos tocar o barco. Vamos lá. Vocês estão bem aí? Tranquilo? Posso tocar? Então vamos embora lá. As perguntas como estratégias intelectivas de prova. Nós estamos só na pergunta argumentativa de primeira ordem. Então vamos lá. Vejamos agora as seguintes perguntas. O que é o processo legislativo em síntese? Que aspectos devem ser apreciados no processo legislativo? O que significa constitucionalidade, juridicidade, legalidade e regimentalidade? O que significa adequação orçamentária e financeira? O que aconteceu? Essas perguntas não têm respostas sim ou não, não é verdade? Não tem. Então, olha só que interessante. Todas elas estão no campo expositivo, porque demandam por conceitos, características, definições, exemplos e relatos. É fácil você observar, olha aí, o que é processo legislativo? Isso é um conceito. Que aspectos devem ser apreciados no processo? É uma enumeração. O que significa? Significado. Então, a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque, às vezes, o examinador, ele já pede que alguma coisa conceitual seja colocada no parecer. Mas, mesmo que ele não peça, um conceito, uma definição, é muito bom colocar um conceito, uma definição num parecer. Por quê? Porque também robustece o parecer. Adiante, são todas perguntas expositivas de primeira ou de segunda ordem. Eu não falei que não tinha muita categoria? Então, eu particularmente tenho feito o seguinte, trata-se de uma divisão meramente didática. Eu podia chamar todas de perguntas expositivas. Se alguém já fez o curso comigo há mais tempo, lembra que eu sempre falava tudo era expositivo. Mas eu acabei achando que era mais didático fazer o seguinte, expositiva de primeira ordem, ela define, conceitua, caracteriza. Pode ser nominalizado também, definição, conceituação, característica. A enumeração também. A expositiva de segunda ordem, ela apresenta relatos, exemplos, ou traz algum testemunho, que é exatamente o testemunho de autoridade, quando você diz, Eli Lopes Meirelles assevera tal coisa, você está trazendo um testemunho autorizado para dentro do teu parecer. E aqui o que acontece? As respostas a perguntas expositivas são muito importantes na construção dos pareceres e do discurso, porque permitem o fortalecimento da linha de raciocínio. Então, quando eu trago, por exemplo, é claro que em termos de prova, nem sempre é fácil fazer isso. Diga, Marcão. Verdade. O Marcão estava dizendo que muitas vezes é difícil você, inclusive, lembrar exatamente o que um autor disse. É verdade. E isso é um problema na hora da prova. Agora, se você às vezes tem um conceito, uma definição que é adequada para aquele momento da prova, olha, traga. É muito boa mesmo, entendeu? Você pode às vezes assim, mas Dino, eu não me lembrei, não dava para botar entre aspas, porque eu não tinha exatamente aquele conceito. Mas você pode fazer uma modulação disso, entende-se por constitucionalidade, a condição de uma proposição ir ao encontro dos ditames da Carta Magna. Isso é um conceito, entendeu? E não está com o nome de ninguém, mas ele poderia ser um ponto de partida, por exemplo, para dizer em seguida, deve-se observar nesse sentido que a presente proposição não fere a competência legislativa do Distrito Federal e está adequadamente subscrita pelo governador do Distrito Federal, a quem cabe a iniciativa de projetos de lei dessa natureza. Percebe? Talvez percar um retoque, estou fazendo na modalidade oral. Mas esses conceitos são muito importantes porque quando eu trago um conceito, eu também crio uma robustez, eu crio uma solidez no meu parecer, no meu discurso, correto? E claro, na justificação das proposições, lá quando a gente for falar de minuta de proposição, a gente vai também lembrar que não é só a minuta, mas nós temos que fazer também a justificação da proposição, a menos que o examinador dispense. Legal. E tudo funciona da mesma forma. O conceito, o relato, uma definição torna a argumentação mais sólida e convincente e o testemunho funcionam da mesma maneira. Joia!
Vejamos agora as perguntas seguintes. Aham, porque é o seguinte, vocês viram o que eu fiz? Eu falei, pergunta argumentativa de primeira ordem, e quando eu pulei para as positivas, até eu achei engraçado, eu vi assim que, de repente, a Leliane olhou meio de lado, a nível também, falou, esse cara não falou que tinham 2 modelos de argumentativa, não disse? Foi de propósito, né? Por quê? Porque eu acho que é mais fácil entender a argumentativa de segunda ordem depois que eu falo das expositivas. Por isso que eu fiz desse jeito. Então, o que acontece? Então, você já definiu... Vocês já sabem agora que eu tenho as perguntas argumentativas que me dão um posicionamento e tem as expositivas que me dão conceitos, relatos, definições. Então você tem 2 de expositivas de primeira ordem e de segunda ordem e, cara, quais são as argumentativas de segunda ordem? Muito importante isso aí, muito importante. Então vamos lá. Olha só. Por que, além do plenário, as comissões das casas... Por que, além do plenário, há comissões nas casas legislativas? Porque há vício de inconstitucionalidade na proposição, não é? Então, olha só que interessante. Essas 2 perguntas, elas não nos levam a um posicionamento, não é uma resposta sim ou não, e elas também não trazem um conceito, tá? Bom, se eu dar uma caminhadinha também, olha aqui, ó, tá? Não é difícil perceber que elas não se enquadram no critério de pergunta argumentativa de primeira ordem, tampouco no de pergunta expositiva de primeira e segunda ordem. Por quê? Porque são perguntas argumentativas de segunda ordem. Opa! Tá, calma nessa hora. O que você quer dizer com isso? Ou seja, trazem para o texto a argumentação que sustenta o posicionamento. É exatamente isso que eu quero dizer. Peraí. Dino, calma. Você disse que eu construo meu parecer de mérito e de admissibilidade, que a base é uma pergunta argumentativa de primeira ordem. Beleza. Quer dizer, porque, no final das contas, vou desaguar num voto pela admissibilidade, inadmissibilidade, ou admissibilidade na forma de emendas, ou aprovação, ou rejeição, ou aprovação na forma de emenda, ou de substitutivo também, pode ser que aconteça. Espero que não na prova, porque come muita linha. E agora, peraí, não, cara, para raciocinar comigo. Para pensar comigo. Qual é a pergunta mais direta que alguém pode falar para você, perguntar, pode fazer para você, dizer assim, escuta, esse projeto, imagina você falando para um deputado que o projeto dele é inconstitucional. Primeira coisa que ele vai te perguntar, por quê? Por quê? Então, o porquê talvez seja o argumento mais manjado da paróquia, só que não é o único, e a gente vai ver isso tintim por tintim, que ele não é o único, a gente já vai ver isso na segunda aula, porque eu quero que vocês, eu não quero simplesmente mandar vocês escreverem parecer, que vocês partam para essa tarefa sem nós termos os elementos que garantem um parecer bem feito, os elementos que garantem que, de fato, eu vou ser bem acolhido pelo examinador. Então, vamos entender isso melhor. Vamos lá, olha só. Como veremos adiante, as respostas às perguntas argumentativas de segunda ordem trazem para os textos os argumentos, que podem ser de causa, por quê? Finalidade, para, explicação, que, concessividade, embora, entre outros. Então, isso aqui não estão todos os argumentos possíveis, né? Se alguém já já começa aqui agora, provavelmente o Marcão, que é um cara ligado nessa parte da linguística, fala, peraí, você está trazendo conectivos para transparência. Transparência ou lâmina. Hoje minha filha me deu uma gozada. Pai, lâmina e transparência é coisa de gente velha. Eu falei, mas eu já estou chegando à terceira idade, né? Para mim isso aqui é uma lâmina ou uma transparência, né? Porque como eu dei aula aqui com retroprojetor, sabia? Há muito tempo. E era igual do Paragodó, né? Hoje tem todo esse recurso aqui. Sim, Marcão, é uma verdade. Nós precisamos entender, e vamos entender logo lá adiante, o que é argumentar. E argumentar tem tudo a ver com as categorias lógicas do pensamento expressas nos conectivos. Então, a pergunta argumentativa de segunda ordem, ela foca exatamente nos argumentos, nos conectivos, né? Então, elas são muito importantes no texto. Adiante. Se afirmarmos o entendimento de que uma proposição é inconstitucional, por exemplo, nada mais natural é sustentar o posicionamento explicando o porquê, por exemplo. Concordam comigo? Lógico.
Lógico, né? E isso vai ter uma implicação em termos de construção textual, porque, veja, o que eu quero, viu, Leiliane, Heloísa, Luísa, Aníbal, Zé, o que eu quero que vocês comecem a perceber, né? E o pessoal que está online aí também, Tião, Tassiana, né? Rodrigo, né? Álvaro, o que eu quero que vocês comecem a perceber? Eu acho que vocês, como são muito bem preparados, já devem estar percebendo. Eu quero que vocês entendam, tá, que o produto que vocês vão apresentar para o examinador, o seu texto, ele está centrado nesses movimentos. Tá? E que eu preciso chegar nessas perguntas a partir do comando de prova. Eu não posso ter peças difusas, peças que não têm uma sequenciação em cima do que o examinador está colocando. Então essas perguntas, elas vão ser exatamente, elas vão materializar exatamente o quê? O desejo do examinador. Fundamental. Vamos andar um pouquinho mais? Vamos. Por isso as perguntas argumentativas de primeira e segunda ordens caminham sempre lado a lado. Eu acho que vocês já tinham percebido isso, né? Porque, veja só que coisa interessante. Olha só, vem comigo aqui, ó. Só faz sentido perguntar por que, além do plenário, há comissões nas casas legislativas, se antes perguntarmos, há comissões nas casas legislativas? Isso é uma coisa muito curiosa. Quer dizer, como é que eu só posso perguntar o porquê de uma coisa, ou seja, só posso mostrar o argumento e vou voltar a repetir, né? Não é só o porquê, para quê, como, de que maneira, se, embora, tudo é argumento, né? Porém, portanto, todos os conectivos lógicos materializam no papel os argumentos. Mas lá na frente nós vamos falar com mais calma. Então, a mesma coisa. Por que havia inconstitucionalidade na proposição? Eu só posso dizer por que havia inconstitucionalidade se antes eu perguntar, escutar havia inconstitucionalidade? Sim, havia de constitucionalidade. Por quê? Porque fere a um vício de iniciativa na proposição. Consegue me entender? Então, elas caminham argumentativo de primeira e segunda ordens, caminham sempre lado a lado. Adiante. Portanto, os pareceres de discurso serão construídos, ainda que de forma não robótica. Eu gosto muito de colocar isso aí pelo seguinte. Uma vez eu brinquei aqui com uma aluna, ela dizia assim, né? Pô, Dino, eu tenho que ter cuidado para não chegar em casa e começar assim, o que eu quero afirmar, o que eu quero negar, porque daqui a pouco eu fico maluco, né? Ainda mais se eu levantar na hora da prova assim, é admissível, não é admissível. Não, não é isso que eu quero de vocês. Eu quero, com toda essa estratégia que a gente está fazendo, ter elementos que evitem vocês fazer digressões, evite que vocês façam textos difusos. É isso que eu quero de vocês, para vocês com essas estratégias. Muito bem. Essas são, sem qualquer dúvida, o mais importante instrumento intelectivo do comando de prova e uma estratégia de extrema importância para organizar a prova no sentido de atender à demanda do examinador. Em síntese, textos respondem perguntas que emanam do comando de prova ou de textos motivadores. Os discursos e pareceres não são exceção à regra. Todo exercício de escrita é feito com base num exercício de leitura. E se eu percebo no meu exercício de leitura o que precisa ser respondido no meu exercício de escrita, eu garanto o quê? A macro-objetividade do texto. Isto é fundamental. Se você absorver bem esses ensinamentos sobre as perguntas, provavelmente terá também aumento significativo da capacidade de leitura e retenção do conhecimento. Isso é uma coisa interessante, viu? A Liliane, que está aqui, também já conversamos um pouco. Tudo que eu estou ensinando para você não é só para escrita. Eu acho que esse ensinamento também te traz muito rendimento na hora de estudar. Porque, na verdade, quando eu leio um parágrafo que seja num livro, numa apostila, se eu parei para falar assim, vem cá, qual a pergunta que esse parágrafo está me respondendo? Será que esse parágrafo está trazendo um conceito? Será que ele está me trazendo um posicionamento? O que esse parágrafo está me trazendo? Então, essa pergunta também é um grande instrumento, né, para que a gente possa entender os textos. É claro que quando eu digo, inclusive, que eu não quero ninguém robotizado, é porque isso são balizas, mas não encerram
todo o conhecimento. A gente tem que estar sempre procurando novas ideias, novos caminhos. Mas vamos lá. A maioria de nós não tem conhecimento sobre esses processos lógicos de organização do pensamento humano, mas não há dúvida quanto à eficácia dessa metodologia testada em diversos certames com diferentes candidatos e excelentes resultados. Eu não tenho a menor dúvida que eu estou fazendo. Isso aqui, como dizia minha velha avó, é pão, pão, queijo, queijo, né? É bater, valer. Muito bem. Esse construto teórico tem sido responsável pelo sucesso de inúmeras pessoas, tanto em concursos públicos quanto no trabalho em pós-graduação. As perguntas balizam a leitura e organizam o pensamento. Na hora da prova, a estratégia de formulação de perguntas argumentativas e expositivas revela-se primordial para a elaboração dos pareceres, de admissibilidade e mérito, bem como dos discursos, ajudando também na organização das proposições e na justificação destas. Isso aqui é um detalhe interessante, né? Que a proposição terá que ter uma justificação e a gente tem que discutir isso aí, mas lá na frente a gente vai discutir numa boa. Quem escreve respondendo a perguntas que emanam do comando de prova ou do texto motivador tem probabilidade bem maior de atender aos critérios de correção do examinador que corrige com uma planilha. Acho que a essa altura do campeonato, se isso aí não for ponto pacífico, né, aí não dá certo, né? Então, acho que isso é uma proposta muito interessante. Vale frisar que as perguntas argumentativas de primeira ordem são a base da construção do posicionamento, nos pareceres, no discurso, com certeza, com certeza. Qual é a base do construto teórico apresentado até aqui? Então, essa é uma pergunta muito interessante que a gente precisa tratar. Bom, tudo isso que eu estou falando para vocês tem base na metodologia de René Descartes, que está lá no Discurso do Método, publicado em 1637. E ele, o René, ele foi um cara que estudou pra caramba, era filho de comerciantes, andou o mundo inteiro, e ele tem uma influência até hoje. Muita gente questiona, inclusive, essa própria ideia, né, da gente fazer essas balizas argumentativas de primeira ordem, segunda ordem, expositivas de primeira ordem, segunda. Mas o fato é que o René Descartes, ele produziu o método o método cartesiano, e ele tem uma influência extrema no mundo até hoje. Por quê? Porque mesmo na pós-modernidade, a gente vive tomando as decisões, estudando, fazendo prova com base em muito do que o René trouxe de contribuição. E a máxima que eu sempre coloco para os meus alunos como base desse trabalho é a seguinte: o René, ele falou alguma coisa que está em branco aqui e disse, penso, logo existo. Bom, penso, logo existo é uma máxima que todo mundo fala. Na minha época, a gente falava demais isso. Mas, na minha época de jovem, né? Já faz algum tempo. Mas era uma coisa engraçada, porque, veja bem, penso, logo existo é muito abstrato. É muito abstrato, né? E eu acho que pensar que o René ia deixar a ideia de pensar tão abstrata assim, é até, sei lá, você não nem sacar qual é a dele, porque o sujeito era matemático, o sujeito era um indivíduo que estudou a vida inteira e queria resolver essa questão do que era pensar. Então é evidente que o René definiu o que era pensar. Você já sabe o que é? A galera, às vezes, quase todo mundo lembra de penso, logo existo, mas o pessoal tem muita dificuldade de pegar a primeira máxima. Vamos lá? A segunda parte da máxima é bastante conhecida, mas seria até estranho se Descartes tivesse deixado a definição de pensar tão abstrata. Então, o que ele disse? Para Descartes, duvido, logo penso, penso, logo existo. Qual é o pulo do gato? Qual é o pulo do gato? Sacou aí, Aníbal? Sacou, Marcão, Deniane, Heloísa, qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte: como é que eu duvido? Essa é que é a questão. Como é que eu materializo a dúvida? Como é que eu materializo a dúvida? E não tem a menor ideia. Isso, a Liliane mesmo já disse ali. Eu materializo a dúvida por intermédio de quem? Das perguntas. As dúvidas são materializadas por intermédio de perguntas. Eu poderia até dizer que pergunto, logo penso, penso, logo existo. Então, o que eu quero dizer a vocês é que o conhecimento humano, os textos, né, as leituras, a gente está o tempo todo respondendo perguntas. Perguntas argumentativas de primeira ordem, de segunda ordem, perguntas expositivas de primeira e de segunda ordem. E se eu pensar dessa forma, eu vou ter um balizador mais objetivo, mais claro e preciso para a hora da minha prova.
Muito bem. E qual a melhor forma de apresentarmos uma dúvida? Foi o que eu coloquei, a Leliane já tinha matado. Com certeza é formulando perguntas argumentativas ou expositivas. Não tem a menor dúvida. Então eu só quero dizer, eu faço questão de trabalhar com essa questão, com esse ponto do Descartes, porque às vezes, mas onde é que o cara tirou isso? Exatamente, a ideia de fazer perguntas argumentativas de primeira e segunda ordem e expositivas de primeira e segunda é porque elas materializam uma dúvida. Tá? A forma que eu tenho de duvidar é fazendo perguntas. E nossa prova exatamente, eu estou vendo ali a Elo fazendo assim com a cabeça, sabe o que é? A nossa prova, na verdade, vai responder a uma dúvida formulada pelo examinador. E aí? Isso aqui é admissível? Não é admissível? Essa matéria é meritória? Não é meritória? Que argumentos que defendem a legalização do Uber? Que argumentos você tem para ser contrário à legalização do Uber? É isso aí. Então, essa estratégia ela é fundamental na hora da prova. Testada, retestada várias vezes. Vamos lá. Então, o que fizemos durante a primeira aula do curso? Aprendemos a estruturar o pensamento na forma de perguntas. Instrumento essencial para compreendermos a construção de pareceres, discursos e proposições. Na verdade, o conhecimento humano é construído em grande medida pela busca de respostas argumentativas e expositivas, com certeza. Vou fazer isso aqui como a título de ilustração. Há mais ou menos um século, eu não sei se já fez um século agora, mas tinha sido 99 anos e alguns meses, Einstein questionou a existência de forças gravitacionais. Mas só recentemente isso foi comprovado. Eu trouxe até porque o desenho foi muito legal, apareceu na Rede Globo, não sei se vocês viram isso, né? Aí fazia assim as bolinhas, e aí os caras levaram 100 anos perguntando, exatamente tentando comprovar uma indagação do Einstein. E olha, gente, eu vou dizer para vocês com muita franqueza, essa é a realidade da vida até. Nós, se pararmos, vamos ver quantas vezes no dia a dia você se posiciona como resposta a perguntas argumentativas. Quer ver uma? Será que eu faço ou não faço o curso do Dino? Essa é a pergunta. Exatamente. Eu mesmo, escuta, vamos fazer online, não vamos fazer online? Então, a vida da gente também, muitas vezes é balizada, o mundo acadêmico também, quantos não são os conceitos também que balizam o nosso conhecimento, quantos não são as perguntas argumentativas que orientam o nosso dia a dia. Então, as perguntas são fundamentais como instrumento de organização do nosso pensamento e na hora da prova elas têm um valor inestimável. Em síntese, duvidar é formular perguntas, essência do pensamento. Portanto, vamos organizar os nossos pareceres, discursos e proposições com base na formulação de respostas a perguntas argumentativas de primeira, de segunda ordem, bem como expositiva de primeira e de segunda ordem. Olha, estou recebendo aqui, na paralela aqui, uma pergunta do Tião. O Tião está reclamando comigo que eu estou fundindo a cuca dele. Eu adoro o Tião, um cara muito espontâneo, e é isso aí. Mas eu só quero que me diga o seguinte, está fundindo a cabeça para ajudar ou para piorar, né? E eu acho que é para ajudar. Então, uma maravilha que vocês estejam tendo essa oportunidade. Na próxima aula, vamos falar sobre a correlação das perguntas com as tipologias textuais e a relação dessas com cada parte do parecer, bem como do discurso. E tá aí, essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham, com essa aula sobre a importância das perguntas no balizamento, né, da prova, do que você vai responder, eu espero que você consiga ter uma estratégia extremamente pragmática para fazer o seu parecer, para fazer o seu discurso e, claro, para fazer também o seu projeto de lei. Foi um prazer estar com vocês. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui na aula presencial. Marcão, Aníbal, Luísa, Leliane. Ô, Tiãozão, valeu, brabo aí as intervenções aí. Grande abraço também ao Álvaro, que estava aí online, né? E é o seguinte, se não fez pergunta durante a aula, pode fazer depois, eu estou aqui para responder. Grande abraço, tudo de bom. Já logo a gente está colocando para vocês também a segunda aula. Grande abraço, tchau, tchau. Survive.